Como evitar a fixação de doenças no galo Mura, mesmo usando a consanguinidade? Esse é um grande problema que acabou com a linhagem de muitas pessoas, mesmo usando a tabela de Felt. Houve a fixação de doenças que acabaram com a linhagem. E com isso surgem dois grandes problemas. Como e quando identificar isso nas aves e como evitar esse tipo de problema. Mas antes, precisamos entender como que isso ocorre lá na natureza, pois vamos imitar o que a natureza já faz. Eu já falei em alguns vídeos que quando uma ninhada sai em qualquer lugar aí do mundo, do planeta, essa ninhada vai ter que lidar com os problemas lá daquela região. E lá naquela região tem as doenças locais. Todo animal que tiver essa doença, que tiver uma combinação gênica que gere essa doença, o próprio ambiente vai cuidar de eliminar todas as aves que têm esse tipo de problema. Vai ser muito difícil esse animal chegar na fase adulta e transmitir seus genes. Vamos dividir essas doenças em dois grandes grupos. O grupo de doenças geneticamente transmissíveis, como por exemplo asa de pato, bico de tesoura, dedo torto e outras por aí. São doenças que estão relacionadas à genética da ave, não ao ambiente em que ela está. E o outro grande grupo é de doenças que estão relacionadas ao ambiente, mas que também sim tem influência da genética. Por exemplo, pode ser fixado ali naquelas aves a baixa resistência a essas doenças. E uma vez fixado essa baixa resistência, pode ter certeza que o trabalho vai por água abaixo. A partir do terceiro ano, praticamente a maior parte dos pintinhos vão morrer, não vão suportar porque vão desenvolver essas doenças. E com isso surgem dois grandes problemas: como e quando identificar as aves portadoras dessa característica e como evitá-los. E já mostrando a solução do primeiro grande problema, nós vamos identificar isso, como no exemplo que eu dei da natureza, é na infância das aves. E para isso, as aves que são candidatas a reprodutores e matrizes, elas precisam ser observadas por ninhada e não por lote. E isso falando do pequeno criador. O grande e médio criador já consegue fazer esse acompanhamento por lote, porque tem ali os funcionários, tem mais tempo para fazer isso. E o que é que deve ser observado em cada ninhada? Vocês já devem ter observado que em cada ninhada tem animais que crescem sem pegar nenhum tipo de doença, sem ter nenhum tipo de atraso no desenvolvimento físico, muscular, metabólico. Vocês já observaram que tem aves que seguem essa sequência de crescimento sem nenhum problema. Já tem outras aves que, seja por questão genética, porque pegou alguma doença ali do ambiente, o desenvolvimento para, ele fica estagnado, ele fica menor que os outros, fica mais feio, perde peso. Então é nesse momento que vamos identificar as aves portadoras dessas características. E isso é muito importante, eu tenho certeza que vocês não iriam cruzar um reprodutor de bico de tesoura ou de dedo torto, porque vocês sabem que ia transmitir essa característica para a sua prole. Do mesmo modo, deve ser feito com essas doenças do ambiente. Se um pintinho pegou essa doença, é porque ele tem na sua genética baixa resistência para essa doença. E se ele for usado como reprodutor ou matriz, ele vai transmitir isso. E todos esses pintinhos devem ser identificados, deve também ter a identificação da doença que ele pegou, o tratamento que foi feito, quantos dias de tratamento, a eficácia desse tratamento. Todas essas informações devem ser guardadas. E o motivo para guardar essas informações é porque elas vão ser úteis para o nosso trabalho na estatística, pois tem algumas doenças geneticamente transmissíveis que, mesmo evitando, selecionando as aves que não são portadoras, em algum ponto da tabela ou dos cruzamentos vai surgir aves com essas características. Porém, agora usando a estatística, podemos especificar um percentual de aves que seria aceitável ter essa característica ou essa doença, essa má formação. E esse percentual aqui eu uso entre 3% e 6% no máximo. A partir do momento que passou de 6%, mesmo eu selecionando os reprodutores que não são portadores, é um sinal que está na hora de refrescar o sangue, pegar a linhagem paralela
e formar apenas uma linhagem e depois continuar acompanhando para ver se esse problema foi resolvido, se manteve ali entre os 3 e 6%. E geralmente essa é a solução quando esse problema ultrapassa ali aquele limite que vocês impuseram para o seu trabalho. E é esse o manejo genético que deve ser feito para evitar esse tipo de problema. É só imitar o que já ocorre lá na natureza. Isso não sou eu que estou inventando. Tanto é que quem conhece aí um galista das antigas, o pessoal aí mais velho já faz isso há muito tempo, mesmo em trabalhos de cruzamentos normais, onde não há ali a consanguinidade. E eles eliminavam mesmo todos os pintinhos que desenvolviam algum tipo de doença, era descartado do criatório, que eu digo que é o mais correto a se fazer, já que está sendo feito um trabalho de melhoramento genético, tem que eliminar essa ave do criatório. E quem quer saber um pouco mais de como usar a estatística no trabalho de melhoramento genético, na consanguinidade e tudo que diz respeito ao melhoramento do galo Mura, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu curso. Lá os alunos têm acesso a uma planilha que faz tudo isso de forma automática. E essa planilha pode ter certeza que é uma mão na roda para quem faz melhoramento genético. Só precisa alimentar ela com as informações do plantel e ela faz de forma automática os resultados. E lá eu ensino como interpretar todos esses resultados da planilha. E afinal de contas, como evitar esse tipo de problema? Além desses pontos que eu já mencionei aqui, a principal solução para esses problemas está lá no casal inicial. Todos esses tipos de problemas que vocês vão observar no trabalho de cruzamentos consanguíneos, utilizando a forma correta, a tabela correta, vai ser algo que já está presente lá no casal inicial. É preciso que vocês tenham conhecimento das famílias. Eu não estou falando de nome, de coisa parecida. Que vocês tenham conhecimento das doenças que tem naquela família, dos defeitos, assim como as qualidades. Nome não quer dizer nada, mas a gente deve se atentar ao defeito, qualidade, doença e tudo que diz respeito a um trabalho de melhoramento genético. Pois tudo isso vocês vão ver se manifestar no trabalho de vocês ao longo do tempo. E temos que ter atenção a essas doenças dos dois lados da família. Se a família do galo inicial é portadora de doença X e a galinha inicial de doença Y, é muito fácil dessas doenças se somarem em toda a prole ao decorrer do trabalho. E quando tem esse tipo de problema, que é normal isso acontecer, vocês vão ver, quando vocês analisarem o casal inicial, vocês vão ver diversas doenças, diversos problemas lá nas aves iniciais. E é aí que entra um trabalho de estatística sério, comprometido, que funcione. A maioria dos galistas no Brasil, quando se fala de consanguinidade, estão acostumados somente a falar de tabelas, de cruzar pai na mãe, avô com neto e por aí. Mas a consanguinidade sozinha degenera qualquer linhagem, acaba com qualquer criatório e ela precisa de ferramentas que vão ajudar no controle desse tipo de problema. E é claro que a experiência conta muito. Vocês, como criadores, têm que ter experiência para saber identificar esse tipo de problema. Quantas pessoas vocês não conhecem que está lá no quintal, vários pintinhos doentes, e o criador não consegue sequer perceber que esses animais não estão bem, que estão doentes. E são justamente esses animais que, se vencerem apresentações, vão estar lá nos cruzamentos. E aí fica o questionamento, o problema foi oriundo da consanguinidade ou o problema foi provocado pelo próprio criador?